Você já percebeu como a maneira que começamos a manhã pode definir todo o restante do nosso dia? Existem amanheceres em que acordamos com o coração leve, cheios de esperança e tranquilidade. Mas também existem dias em que a mente desperta cansada, carregada por preocupações, ansiedade e pensamentos que parecem roubar nossa paz antes mesmo de nos levantarmos da cama. E é exatamente nesses momentos que precisamos nos lembrar de uma verdade poderosa. Deus continua cuidando de nós em cada detalhe da nossa vida. Começar o dia em oração é mais do que um hábito espiritual. É abrir o coração para receber paz, direção e fortalecimento vindo do Senhor. Quando buscamos a presença de Deus logo pela manhã, permitimos que a luz dele ilumine nossos pensamentos, acalme nossas emoções e conduza nossos passos ao longo do dia. Há algo profundamente transformador em entregar as primeiras horas do amanhecer nas mãos do Criador. A palavra de Deus nos ensina que não precisamos caminhar dominados pelo medo ou pela insegurança. O Senhor conhece cada luta silenciosa, cada preocupação escondida e cada batalha travada dentro do coração. Antes mesmo que uma palavra chegue aos nossos lábios, Deus já compreende aquilo que sentimos. E essa verdade traz descanso para a alma. Saber que existe um Deus atento às nossas dores e necessidades nos ajuda a enfrentar o dia com mais serenidade e confiança. Talvez hoje você tenha acordado precisando exatamente disso. Talvez sua mente esteja cansada, seu coração preocupado ou suas forças enfraquecidas pelas dificuldades da vida. Mas esta oração é um convite para desacelerar por alguns instantes e permitir que a presença de Deus envolva completamente o seu coração. Porque não importa como o seu dia começou. Quando Deus assume a direção da nossa caminhada, até os caminhos mais difíceis podem se transformar em experiências de crescimento, esperança e paz. Ao começarmos esta manhã na presença de Deus, somos lembrados de que nenhuma preocupação é grande demais para o Senhor. Muitas vezes, carregamos pesos silenciosos que ninguém consegue perceber. Por fora, seguimos nossas rotinas normalmente, mas por dentro, existem medos, incertezas e pensamentos que tentam roubar nossa tranquilidade. E quanto mais o dia começa acelerado, mais a nossa mente se enche de ansiedade. Mas Deus não deseja que vivamos presos ao cansaço emocional ou dominados pela preocupação constante. A Bíblia nos mostra que o Senhor é abrigo para aqueles que nele confiam. Em meio às pressões da vida, existe um lugar de descanso espiritual preparado para cada coração que decide buscar a presença de Deus. Quando entregamos nossas preocupações ao Senhor logo pela manhã, algo começa a mudar dentro de nós. Talvez os problemas ainda existam, talvez as respostas não apareçam imediatamente, mas a paz de Deus começa a ocupar o espaço que antes era tomado pelo medo. É por isso que começar o dia em oração transforma completamente a maneira como enfrentamos a vida. A presença de Deus fortalece nossa mente, renova nossas emoções e nos ajuda a enxergar além das circunstâncias difíceis. O que parecia impossível começa a perder força diante da confiança de que Deus continua no controle de todas as coisas. Mesmo quando não entendemos os caminhos que estamos percorrendo, podemos descansar, sabendo que o Senhor jamais abandona aqueles que colocam sua esperança nele. Enquanto muitos começam o dia dominados pela pressa e pelas preocupações, nós podemos começar esta manhã alimentando a alma com esperança. Deus conhece o amanhã antes mesmo que ele aconteça. Ele sabe das conversas que teremos, das decisões que precisaremos tomar e dos desafios que irão surgir ao longo do caminho. E justamente por conhecer cada detalhe da nossa caminhada, Ele também é capaz de nos guiar com segurança, sabedoria e direção divina em cada passo que dermos hoje. Existe algo poderoso em silenciar a mente logo pela manhã para ouvir a voz de Deus.
O mundo tenta nos empurrar para a correria, para a preocupação constante e para pensamentos negativos que desgastam nossas emoções. Antes mesmo de começarmos o dia, já somos cercados por notícias, responsabilidades e pressões que roubam nossa paz interior. Mas quando escolhemos buscar a presença do Senhor primeiro, permitimos que o nosso coração seja alinhado com a paz que vem do céu. Muitas vezes, pensamos que precisamos resolver tudo sozinhos. Tentamos carregar pesos emocionais que já estão consumindo nossas forças há muito tempo. Guardamos preocupações no coração, acumulamos medos em silêncio e seguimos tentando aparentar força diante das pessoas. Mas Deus conhece aquilo que ninguém consegue enxergar. Ele vê as lágrimas escondidas, as noites difíceis e os pensamentos que você nunca teve coragem de compartilhar com ninguém. E ainda assim, o amor dele permanece constante sobre a sua vida. É por isso que esta manhã não precisa ser marcada pela ansiedade. Ela pode ser marcada pela confiança. Porque existe um Deus poderoso cuidando dos detalhes que estão fora do nosso controle. Talvez você não saiba como algumas situações irão se resolver. Talvez existam portas que ainda não se abriram ou respostas que ainda não chegaram. Mas Deus continua trabalhando mesmo no silêncio. Enquanto você ora, Ele prepara caminhos. Enquanto você descansa nele, Ele fortalece sua mente e sustenta seu coração. Começar o dia nessa presença transforma completamente nossa perspectiva. Aos poucos, aquilo que parecia pesado começa a perder força. A alma encontra descanso, o coração encontra esperança. E a mente encontra tranquilidade para seguir em frente. Deus não prometeu que nunca enfrentaríamos desafios, mas prometeu estar conosco em todos eles. E quando temos essa certeza dentro de nós, até os dias difíceis se tornam mais leves, porque sabemos que não estamos caminhando sozinhos. Ao amanhecer, existe uma oportunidade preciosa diante de nós. Escolher quais pensamentos irão ocupar o nosso coração ao longo do dia. Muitas vezes acordamos já pensando nos problemas, nas responsabilidades e em tudo aquilo que ainda precisamos enfrentar. A mente se enche rapidamente de preocupação e o coração perde a tranquilidade antes mesmo do dia começar por completo. Mas Deus nos convida a iniciar esta manhã de uma maneira diferente, colocando nossa confiança nele acima de qualquer circunstância. Quando aprendemos a entregar o dia nas mãos do Senhor, algo muda dentro de nós. Não porque todos os problemas desaparecem imediatamente, mas porque deixamos de carregar o peso de tentar controlar tudo sozinhos. Há situações que estão além da nossa força, além da nossa compreensão e até mesmo além das nossas possibilidades. E reconhecer isso não é sinal de fraqueza. É reconhecer que precisamos da direção divina para caminhar com sabedoria e paz. A presença de Deus tem o poder de acalmar os lugares mais agitados dentro da nossa alma. Aquilo que ninguém consegue resolver no coração humano, o Senhor consegue tocar com sua paz. Existem feridas emocionais que palavras humanas não conseguem curar, preocupações que conselhos não conseguem aliviar e medos que continuam presentes, mesmo quando tentamos escondê-los. Mas quando buscamos a Deus sinceramente, encontramos descanso para a mente e fortalecimento para continuar caminhando. Talvez hoje você esteja precisando exatamente dessa renovação interior. Talvez existam pensamentos cansando sua mente ou situações tirando sua tranquilidade. Mas esta manhã é uma oportunidade para lembrar que Deus continua presente, cuidando de cada detalhe da sua vida. O Senhor conhece suas lutas, entende suas fraquezas e sabe exatamente aquilo que você precisa neste momento. E quando confiamos nossa caminhada a Ele, passamos a enfrentar o dia com mais serenidade, esperança e segurança no coração. Porque não importa quão difíceis sejam as circunstâncias, a direção de Deus sempre nos conduz para lugares de paz, crescimento e fortalecimento espiritual.
Muitas vezes, queremos enxergar todas as respostas imediatamente. Queremos entender por que certas situações acontecem, por que algumas portas se fecham e por que determinados caminhos parecem tão difíceis. Mas nem sempre Deus revela tudo de uma vez. Há momentos em que o Senhor nos ensina a caminhar pela fé, confiando que mesmo quando não conseguimos compreender o processo, Ele continua conduzindo cada detalhe da nossa vida com amor e sabedoria. Começar o dia com essa confiança muda completamente a maneira como enfrentamos as dificuldades. Em vez de alimentar pensamentos negativos e ansiedade, passamos a descansar na certeza de que Deus está no controle. E essa confiança não nasce das circunstâncias ao nosso redor, mas da presença constante do Senhor caminhando conosco. Porque existem batalhas que não serão vencidas apenas pela nossa força. Existem pesos emocionais que só Deus consegue aliviar verdadeiramente. Quantas vezes o coração fica cansado sem que ninguém perceba? Quantas vezes sorrimos por fora, enquanto por dentro estamos lutando contra preocupações silenciosas? Deus conhece cada uma dessas batalhas internas. Ele conhece os pensamentos que tiram sua paz durante a noite e as preocupações que acompanham você ao amanhecer. E justamente por conhecer tudo isso, Ele também sabe exatamente como fortalecer sua alma neste dia que começa. Por isso, esta manhã não deve ser marcada pelo medo do amanhã, mas pela confiança naquele que já conhece todos os seus caminhos. O Senhor vai à sua frente preparando aquilo que você ainda nem consegue enxergar. Enquanto você entrega seu coração em oração, Deus trabalha nos bastidores da sua vida, abrindo caminhos, fortalecendo suas emoções e trazendo direção para decisões importantes. Talvez hoje você ainda não veja a resposta que tanto espera. Talvez algumas situações continuem difíceis e certas dúvidas ainda permaneçam no seu coração. Mas não permita que a ansiedade ocupe o lugar da fé. Deus continua presente. Ele continua cuidando de você mesmo nos dias silenciosos. E quando aprendemos a descansar nessa verdade, encontramos forças para continuar caminhando com esperança, serenidade e confiança na direção divina do Senhor. Existe uma paz que o mundo não consegue oferecer. Uma paz que não depende das circunstâncias estarem perfeitas, das contas estarem pagas ou de todos os problemas terem desaparecido. É a paz que nasce da presença de Deus dentro do coração. E quando começamos o dia buscando essa presença, nossa mente encontra descanso, mesmo em meio às lutas e responsabilidades da vida. Muitas vezes, pensamos que precisamos ter todas as respostas antes de seguir em frente. Queremos garantias, sinais imediatos e soluções rápidas para tudo aquilo que nos preocupa. Mas Deus trabalha também nos processos silenciosos. Enquanto esperamos, Ele fortalece nossa fé. Enquanto oramos, Ele prepara caminhos. E enquanto confiamos nele, nossa alma aprende a descansar sem ser dominada pela ansiedade. Talvez existam situações hoje que estejam consumindo seus pensamentos. Talvez você esteja preocupado com sua família, com sua saúde, com decisões importantes ou até mesmo com o futuro. E quanto mais tentamos controlar tudo sozinhos, mais cansados ficamos emocionalmente. Mas esta manhã Deus está lembrando você de que não precisa carregar sozinho pesos tão grandes. Há um Pai amoroso cuidando da sua caminhada em cada detalhe. Quando colocamos o nosso dia diante do Senhor, permitimos que Ele guie nossos passos com sabedoria e direção divina. Aquilo que parecia confuso começa a se esclarecer aos poucos. O coração encontra equilíbrio, a mente desacelera. E mesmo diante das incertezas, passamos a caminhar com uma confiança diferente, sabendo que Deus permanece conosco em todos os momentos. Nenhum desafio é maior do que o cuidado do Senhor sobre a sua vida. Mesmo nos dias difíceis, Ele continua sustentando você com amor, graça e misericórdia.
Por isso, antes de continuar sua rotina hoje, respire profundamente e entregue novamente seu coração a Deus. Permita que esta manhã seja marcada não pela preocupação, mas pela presença daquele que nunca abandona os seus filhos. Porque quando Deus assume a direção da nossa vida, até os caminhos mais difíceis podem se transformar em testemunhos de fé, fortalecimento e esperança. Para encerrar esta oração da manhã, quero te lembrar de algo que precisa permanecer no seu coração durante todo o dia. Você não está sozinho. Deus continua presente em cada detalhe da sua vida, cuidando do que você pode ver e também do que você não consegue entender. Nada foge do controle dele e nenhuma dificuldade é maior do que o seu poder. Talvez hoje você ainda enfrente incertezas, decisões difíceis ou preocupações que tentam roubar a sua paz. Mas escolha descansar nesta verdade. Deus já está no seu amanhã. Ele já conhece cada passo que você vai dar e já preparou o caminho antes mesmo de você chegar lá. Isso é o que sustenta a nossa fé, mesmo quando não temos todas as respostas. Por isso, entregue este dia nas mãos do Senhor. Não carregue sozinho aquilo que você não foi feito para carregar. Permita que a presença de Deus guie seus pensamentos, suas decisões e suas emoções, e que a paz dele, que excede todo entendimento, guarde o seu coração. E agora, vamos orar juntos. Senhor nosso Deus, nesta manhã, nos colocamos diante de Ti. Reconhecemos que precisamos da Tua presença em cada instante do nosso dia. Abençoa os nossos caminhos, guia os nossos pensamentos e fortalece o nosso coração. Tira de nós toda a ansiedade, todo medo e toda insegurança. Enche-nos com a Tua paz e com a certeza de que Tu estás no controle de todas as coisas. Que hoje possamos caminhar com fé, confiança e esperança. Senhor, toma a direção deste dia. Vai à nossa frente, permanece ao nosso lado e nos sustenta em cada decisão. Que tudo o que fizermos hoje reflita a Tua vontade e a Tua graça. Em nome de Jesus. Amém.